Em 3 minutos, esse instrutor de mergulho se viu em um dos acidentes de mergulho mais conhecidos do mundo, que começou como um mergulho emocionante e se transformou em um pesadelo horrível. Uma câmera montada no jovem mergulhador gravou seus últimos momentos em 28 de abril de 2000, durante férias no Egito. O instrutor de mergulho russo de 22 anos, Yuri Lipski, queria fazer um mergulho técnico de teste até o fundo de um sumidouro azul profundo. Ele procurou por um mergulhador técnico experiente para acompanhá-lo, mas todos recusaram, dizendo-lhe que era muito perigoso, pois ele ficaria lá por 2 dias e os preparativos para tal mergulho levariam semanas e exigiriam equipamentos especiais. Mas Yuri estava determinado. Apesar das recusas, da falta de equipamento especial e de apenas 2 dias para se preparar, o jovem instrutor decidiu fazer o impensável. O buraco azul é um enorme sumidouro natural localizado a apenas alguns metros da costa, situado a poucos quilômetros da cidade. Sua estrutura subaquática atinge profundidades de até 130 metros, mais de 400 pés, com o fundo inclinando-se em um ângulo, levando gradualmente à borda de um penhasco, antes de mergulhar abruptamente nas profundezas de mais de 1000 metros ou 3.300 pés. Frequentemente referido como o cemitério dos mergulhadores, o sumidouro submarino, com aproximadamente 100 metros de profundidade, é conhecido por ter o maior número de fatalidades de mergulhadores do mundo, com estimativas variando entre 132 a 200 mortes na última década, tornando dele um dos locais de mergulho mais perigosos do planeta. Até que ponto Yuri estava ciente disso é incerto, mas o que ele certamente não sabia é que seu teimoso mergulho logo se tornaria um pesadelo. Com seu equipamento de mergulho equipado, Yuri entrou na água por volta das 17 horas. Para documentar sua jornada, ele usava uma câmera de vídeo presa em sua cabeça para mostrar o mergulho de sua própria perspectiva. Vários outros mergulhadores estavam presentes, como visto nas filmagens. O que a câmera não mostra é que, segundo testemunhas, Yuri não estava usando um cilindro de mergulho extra. Esse foi um erro crítico. Se ele corria o risco de sofrer necrose por nitrogênio, uma condição letal que pode fazer mergulhadores se sentirem subitamente embriagados e incapazes de tomar decisões racionais. À medida que Yuri descia, ele lentamente começou a se afastar do grupo e o número de pessoas ao seu redor diminuiu. Logo era apenas Yuri e sua câmera gravando. A princípio, tudo parecia bem. A luz do sol foi ficando mais fraca à medida que Yuri afundava mais profundamente no oceano. Se ele estava ciente disso ou não, a cada poucos metros sua consciência estava lentamente começando a mudar. A 10 metros ou 33 pés de profundidade, seus pulmões estavam agora recebendo apenas metade da quantidade de ar que receberiam na superfície. No entanto, ele estava respirando um ar cada vez mais denso e sua corrente sanguínea estava absorvendo mais e mais nitrogênio. As diretrizes de mergulho recreativo proíbem descer além de 40 metros ou 130 pés. Yuri estava descendo bem além de 40 metros, mas o pior de tudo é que ele não estava monitorando ativamente sua profundidade. Em questão de segundos, Yuri começou a afundar incontrolavelmente. Ele desesperadamente tentou desacelerar sua descida, mas sem sucesso. Inflar seu dispositivo de controle de profundidade não teve efeito. Ele estava muito pesado. A pressão da água aumentou repentinamente, o que por sua vez aumentou a pressão dentro dos pulmões de Yuri. Ele começou então a entrar em pânico. A superfície da água continuava a desaparecer acima dele, e a necrose por nitrogênio prejudicou sua mobilidade e distorceu sua mente quanto mais ele caía. Em poucos segundos ele passou dos 80 metros, mais do que o dobro do limite para mergulhos recreativos. Em uma tentativa desesperada de subir à superfície, ele tentou inflar ainda mais seu dispositivo de controle de flutuabilidade, mas ele já estava cheio e de repente estourou. Nessa hora o ar saiu de seu peito, selando seu destino. Finalmente, a pouco mais de 91 metros, Yuri pousou de bruços no fundo do mar. Às 17 horas e 11 minutos do dia 28 de abril de 2000, a câmera parou de gravar. No entanto, notavelmente, isso não é a última coisa que a câmera capturaria. Cerca de uma semana depois, em 5 de maio, a câmera seria ligada novamente, desta vez nas mãos de um mergulhador técnico local egípcio chamado de Tarek Omar. O que ele descobriu naquele dia arrepiaria sua espinha. Em pouco mais de 7 minutos, Yuri passou de estar em pé em uma praia ensolarada para estar morto no fundo do buraco azul. Ele havia capturado tudo em vídeo.
Agora ele era uma descoberta macabra, esperando para ser encontrada. E o homem encarregado de encontrá-lo foi Tarek Omar. Como especialista em mergulho local, com vasta experiência em resgate, Tarek tinha a ingrata tarefa de ser o cara a ser chamado quando aconteciam acidentes no local de mergulho mais mortal do mundo. Depois que Yuri não voltou de seu mergulho no buraco azul, Omar recebeu a ligação que nunca esperava receber. Omar trata de todas as emergências como missões de resgate, mas infelizmente, muitas vezes, elas acabam sendo apenas para recuperar o corpo. O caso de Yuri não foi diferente. Primeiro, Omar teve que entrar no buraco azul e examinar a situação. O local é tão grande que isso levou um dia inteiro. Omar diz que eventualmente encontrou Yuri deitado de bruços no fundo do oceano, imóvel. Não havia nada que Omar pudesse fazer. Yuri claramente estava morto desde muito antes de alguém saber que ele estava desaparecido. No segundo dia, Omar entrou novamente na água, desta vez para recuperar o corpo de Yuri. Agora, a única coisa que restava a Omar era descobrir o que realmente aconteceu. Ele notou várias coisas sobre o estado em que Yuri se encontrava. Uma delas era que, segundo Omar, Yuri tinha cerca de 12 quilos de chumbo em seu cinto, o que, combinado com seu outro equipamento, sugeria que Yuri estava carregando muito peso para um mergulho tão perigoso. Omar também notou o colete de flutuação rompido de Yuri, bem como o fato de que aparentemente ele entrou na água com apenas 12 litros de ar comprimido. Mas isso não é tudo. Além disso, Omar avistou a câmera de Yuri. Inicialmente ele presumiu que estava quebrada, porque esse tipo particular de câmera só deveria funcionar a uma profundidade máxima de 70 metros. Mas considerando a parte de evidências a serem coletadas, ele a trouxe à superfície, junto com o equipamento de Yuri, seu corpo sem vida. Por engano, Omar pensou que essa parte do pesadelo estava agora superada. Foi somente após contatar as autoridades locais e analisar os destroços que Tarek Omar fez uma descoberta de tirar o fôlego. A câmera havia sobrevivido. Não só isso, mas o vídeo que ela havia capturado durante o mergulho ainda estava intacto. Omar provavelmente foi a primeira pessoa a ver o que agora mais assistidos de todos os tempos. Por mais devastador que tenha sido assistir, Omar diz que o vídeo parecia confirmar muitas de suas suspeitas. Ele agora acreditava que Yuri morreu devido a 3 fatores principais. 1. Seu equipamento o tornou muito pesado. 2. Seu colete falhou. E 3. A mais importante, ele claramente sofreu de narcose aguda por nitrogênio. Mas, mesmo assistir ao vídeo e ter seus piores medos confirmados, não foi a parte mais difícil para Omar. A mãe de Yuri estava em Daraa. Na verdade, foi ela quem originalmente contatou Omar, dizendo que não tinha notícias de seu filho e estava preocupada com sua segurança. Omar disse mais tarde que, se soubesse das imagens na câmera de vídeo, ele teria, em suas palavras, afogado-a. Nenhuma mãe deveria ter que ver seu próprio filho se afogando na câmera. Mas em vez disso, os pertences de Yuri foram devolvidos à sua mãe, incluindo a câmera com suas imagens angustiantes nela. Omar diz que continua assombrado pelo conhecimento de que a mãe de Yuri teve que ver o que até mesmo completos estranhos acham impossível de assistir. Mas ele realmente teve a chance de impedir Yuri de fazer o mergulho que acabou tirando sua vida. Omar realmente encontrou Yuri quando Yuri estava andando por Daraa, tentando encontrar um parceiro de mergulho. Assim como os outros, Omar advertiu fortemente Yuri contra a tentativa do mergulho. Ele sabia por experiência que algo assim era muito provável de acontecer, mas tragicamente, como todos os outros, Yuri ignorou seus avisos. Em vez disso, Yuri se tornou, em um sentido muito sombrio, o mergulhador mais famoso do mundo, pelo menos por muito tempo.